sou a Thaís e hoje eu vou introduzir o assunto sobre as angiospermas. Eu vou começar citando um pouco sobre a origem da palavra e o significado da palavra angiosperma. Angiosperma significa semente protegida e ela provém da palavra grega angion sperma, que significa bolsa, o anjo pode significar bolsa ou urna, e esperma significa semente. Aí você me pergunta, professora, mas como que a gente vai identificar que planta que é essa? Como que eu posso saber que realmente é uma angiosperma? Bom, a angiosperma ela possui características bem específicas. Primeiro, toda angiosperma vai produzir flor, que é o órgão reprodutor dessa planta. A angiosperma ela é uma planta vascular, ela possui vasos condutores de seiva. Além disso, possui fruto. E o que é o fruto? É aquilo que a gente come? É, também, mas nem sempre. O fruto, ele é o ovário da planta que foi desenvolvido e ele serve para proteger a semente. E nós temos também a semente, que aqui temos exemplo de uma semente monocotiledônea e uma semente eudicotiledônea. Aqui nós podemos ver a diferença entre elas. Bom, as angiospermas podem ser classificadas em duas. Elas podem ser classificadas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Qual a diferença entre elas? A monocotiledônea, a semente dela possui um cotiledone. A sua raiz, ela é uma raiz fasciculada. O que é uma raiz fasciculada, professora? Ela é uma raiz que ela é esparramada. A gente chama de cabeleira, né? Toda esparramadinha. O caule possui feixes vasculares espalhados. A folha, nervuras paralelas. E a flor, ela é uma flor trímera. O que é uma flor trímera? É uma flor que possui 3 pétalas ou 3 sépalas. Bom, e as eudicotiledôneas, professora? A sua semente possui 2 cotiledones. A sua raiz é uma raiz axial, pivotante. É uma raiz concentrada no centro, na vertical. Ela não é esparramada que nem a monocotiledônea. O seu caule possui feixes vasculares agrupados. As nervuras da folha são em forma de rede, são em forma ramificada, espalhadas. E as flores são pentâmeras. O que são pentâmeras? São flores que possuem 5 pétalas ou 5 sépalas. Bom, aí vocês me dizem qual é a necessidade de preservar as angiospermas. Para que vocês acham que a gente precisa preservar? Eu falei do fruto para vocês, né? O fruto, para que serve isso para nós, seres humanos? Alimento, comida. Então, a angiosperma, ela é uma produtora desse alimento que é para nós, né? Então, é muito importante a gente preservar essa planta por conta disso. Porém, os animais também são dependentes, porque a planta, a angiosperma, serve de alimento para eles. E através deles que nós temos a polinização, e através da polinização nós temos a conservação da espécie, né? Então, para que a gente preserva? Para o bichinho ir lá se alimentar, o vento também espalhar, né? Os poros, né? E daí florescer e frutificar depois, que serve de alimento para nós. Aqui nós temos também algumas curiosidades sobre as angiospermas. Estima-se que aproximadamente 90% de todas as espécies de plantas sejam angiospermas. Também acredita que elas tenham surgido há cerca de 140 milhões de anos, ainda no período Cretáceo. Mais de 2/3 das angiospermas são eudicotiledôneas. Existem cerca de 170 mil espécies eudicotiledôneas e cerca de 70 mil espécies monocotiledôneas. Bom, essa é a nossa aula sobre as angiospermas. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dar continuidade no outro vídeo falando sobre a reprodução das angiospermas. Obrigada!
Olá pessoal, meu nome é Natália, dando continuidade a este vídeo sobre angiospermas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o órgão reprodutor dessas plantas, que são as flores. Então, comentando aqui um pouquinho sobre a estrutura. Temos o pedúnculo aqui na parte inferior, que é o que dará fixação, sustentação a essa planta, uma haste. Aqui também é algo que se assemelha com pequenas folhas, chamada de sépalas, e o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Bem aqui na base temos o receptáculo e aqui acima as pétalas. Lembrando que o conjunto de pétalas é chamado de corola. Fora isso, teremos a parte masculina e feminina da flor. E aqui eu gostaria de lembrar que uma flor ela pode ser tanto masculina quanto feminina. Ou hermafrodita, ou seja, possuir os dois sexos numa mesma flor, que é o caso dessa representação aqui. A parte central é a feminina e essas periféricas são as masculinas. Também é válido citar que para uma planta não compensa, por exemplo, fazer uma autofecundação, nesse caso de plantas hermafroditas, né? Então, não compensa fazer aqui uma autofecundação, por exemplo, porque diminuiria a variabilidade genética. Bom, então como eu mencionei, a parte central é a feminina, aqui é o ovário, essa estrutura comprida é o estilete e na parte superior o estigma. O conjunto de estigma, estilete e ovário formam o pistilo e o conjunto de pistilos é chamado de gineceu. Indo para a parte masculina, temos aqui o filete e aqui em cima a antera. O conjunto de filete e antera formarão o estame e um conjunto de estames é chamado de androceu. Pessoal, dando continuidade na nossa aula sobre angiospermas, vamos falar rapidamente sobre o ciclo reprodutivo. Se trata de um resumo porque já vimos isso aqui anteriormente, certo? Aqui temos a representação de uma planta adulta, angiosperma, já com formação de flores. É um esporófito, visto que já pode produzir esporos. Ampliando essa flor, vamos agora falar, dando enfoque realmente no ciclo reprodutivo, vamos observar aqui o ovário. Dentro do ovário tem uma célula chamada célula-mãe do megásporo, que vai produzir células e algumas delas são muito importantes para a fecundação. Então, as que nós vamos usar aqui para a fecundação são a oosfera e dois núcleos polares. Então, dentro do ovário, célula-mãe do megásporo produziu oosfera e dois núcleos polares, que são principais para a fecundação. Agora, olhando a parte masculina, na antera, através de um processo de meiose, terá a formação de micrósporos que formarão futuramente os grãos de pólen. No interior dos grãos de pólen terão duas células, célula do tubo e a célula geradora. A célula do tubo, qual é a função dela? Exatamente, o tubo polínico. Então, através de mitoses sucessivas, formará o tubo polínico aqui na parede, já da parte feminina da flor. Essa é a célula do tubo. Agora, sobre o quem lá no interior do grão de pólen? A célula geradora. A célula geradora formará dois núcleos espermáticos, ok? Um deles vai se fecundar com a oosfera, que está lá no interior do ovário. Lembra que a gente notou? Então, houve essa fecundação. Sobrou quem? Um núcleo espermático da célula geradora e está sobrando isso aqui, ó, esses dois núcleos polares. Então, vai haver uma fusão desses núcleos e a formação da primeira célula do endosperma. Então, as angiospermas, elas têm essa característica de dupla fecundação. Aconteceu uma aqui e a outra aqui. E um fato muito interessante sobre o endosperma é que qual é a função? Vai funcionar como uma nutrição para o embrião formado aqui no ovário. Então, serve para nutrir até que haja uma germinação,
o crescimento de uma planta jovem até que ela se desenvolva, fique adulta e o processo se repita. Agora hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de polinização e os tipos de frutos que podem ser encontrados nas angiospermas. Polinização significa levar um grão de pólen de uma flor para outra flor. E nas angiospermas nós temos alguns exemplos de polinização. Um deles é a anemofilia, que é a polinização por vento. Então, vai bater um vento na planta, ela vai soltar alguns grãos de pólen, e esses grãos de pólen vão ser levados para outra flor. Também existe uma polinização chamada ornitofilia, que é a polinização por aves. Geralmente as plantas que fazem ornitofilia têm uma cor bem chamativa para atrair a ave até ela, e lá ela vai beber o néctar. Enquanto ela bebe esse néctar, vai grudar alguns grãos de pólen nela, que vão ser levados para outra flor. E aqui nós temos dois exemplos de aves que fazem a ornitofilia, que é o beija-flor e o lóris. Bom, outro tipo de polinização se chama entomofilia, que é a polinização por insetos, e acontece o mesmo processo da ornitofilia. O insetinho vai chegar lá, vai beber o pólen da flor e vai ficar cheio de grãos de pólen, como podemos ver aqui na abelhinha, e esses grãos de pólen vão ser levados para outra flor. Tudo bem? Outro tipo de polinização é a quiropterofilia, que é a polinização por morcegos. Como morcegos são animais noturnos, as flores das plantas que fazem ornitofilia geralmente são brancas, como as flores de cactos, de jabuticabeiras e de damas da noite. E elas geralmente têm um cheiro bem forte para atrair esses morcegos até ela. E ele vai lá, vai beber o néctar e vai se encher de pólen para levar esse pólen para outra flor, como podemos ver aqui no morceguinho cheio de pólen. Algumas plantas não precisam necessariamente de algum animal para fazer essa polinização e elas acabam fazendo a autopolinização. Então, vai sair o grão de pólen dela e esse grão de pólen vai entrar nela mesma, ela vai se autopolinizar, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de fruto. Existe um tipo de fruto chamado fruto simples. Fruto carnoso, que é esse que nós estamos vendo agora, que é formado apenas de um ovário e de uma flor. E ele vai gerar uma planta. Um fruto, desculpa. Aqui podemos ver que o pêssego é um fruto simples carnoso, a uva e o mamão. Outro fruto simples é o fruto seco, que ele não tem aquela parte carnosa que atrairia animais. Tudo bem? Aqui frutos carnosos têm essa parte carnosa para atrair animais e para que eles espalhem as sementes deles depois, para que haja várias plantas iguais a essa. Tudo bem? Outro tipo de fruto, como eu disse, é o fruto seco, que é esse fruto que não tem essa parte carnosa, e alguns tipos de frutos secos são a bagem do feijão, os grãos de arroz e o carrapicho. Agora nós temos também o pseudofruto, que é aquilo que você acha que é uma fruta, mas não é. 3 exemplos são o caju, o abacaxi e o morango. No pseudofruto, o fruto pode nascer ou do pendúculo ou do receptáculo da planta. Aqui, o caju e o abacaxi nascem do pendúculo. E tá vendo essa parte preta aqui, que é a que as pessoas fazem castanha? Essa é a semente. Então, esse aqui é o fruto do pseudofruto. Tudo bem? Aqui tinha um vídeo, só que eu não consegui carregar, que é um pé de morango com vários moranguinhos nascendo do receptáculo da planta. Tudo bem? Outro tipo de fruto é o parternocárpio, que é o fruto que não teve o seu ovário fecundado, não teve seus óvulos fecundados. Por isso, eles são sem sementes. Geralmente, as bananas são parternocárpios, porque elas não têm essa semente. Você vê aqueles pontinhos pretos na banana, aquilo
são os óvulos que não foram fecundados, mas também alguns tipos de frutos que são mudados pelos seus produtores para que eles não tenham sementes, como a laranja e a melancia que podemos ver aqui, que não tem sementes. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada pela atenção.